Oi, oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Trilhando nas Ideias. Hoje vamos falar de algo muito interessante, aposto que vocês vão amar. Para a gente começar, eu vou citar aqui uma frase de um artigo da autora Ana Maria Macedo Valença. A busca alucinada em direção ao erótico pode transformar-se na impossibilidade de encontrá-lo. Talvez não seja preciso buscar. Ele está em nós e nos outros, invisível e tão sutil quanto tentador. Pois é, o tema de hoje é erotismo. Vamos lá, pessoal, falar sobre isso? Esse tema tão polêmico e tão tabu na sociedade? É verdade. E assim como o tema de morte, ao mesmo tempo que ele é um tabu, ele também é bastante difundido. Músicas, novelas, filmes. E ele está por todas as partes, até mesmo nos colegas de trabalho, nas pessoas que você vê na rua. Enfim, pessoas chamam a atenção de pessoas e o erotismo está em todos os cantos. Como diriam por aí, o erotismo está nos olhos de quem vê. Então, e para a gente não esquecer de se apresentar, né? Eu sou o David Bispo, sou psicólogo. Verdade. Eu sou Maiara Santana, sou psicóloga também, mas também sou muitas outras coisas. Inclusive, né, às vezes até erótica. E eu sou Gabriela Penalva. E é isso, gente. A gente vai começar aqui por uma coisa básica, né? O que seria esse tal de erotismo? Então, posso começar? Sim, senhor. Para o Jorge Bataille, é um psicólogo, o erotismo é algo muito maior do que o ato sexual. Para ele, o erotismo ele só existe dentro da proibição. E sem proibição, o desejo ele perde a intensidade. Eu acho que essa frase por si só dá para tirar muita coisa dela, né. Basicamente ele está dizendo aqui que, tipo, o erotismo ele se diferencia muito de você simplesmente ir lá e fazer sexo, do ato em si, né. O erotismo vai ser aquilo que chama a sua atenção de alguma forma, né, de uma maneira mais erótica. E o Bataille, ele também traz essa coisa do proibido, né, como o proibido ele está relacionado com o desejo, né, esse Isso, isso, jogo. isso. O erótico, né, o erotismo, o erótico tá no campo da sexualidade, ele tá aí atravessado pelo desejo, pela pulsão sexual, pela excitação, ou seja, por uma força natural que move os seres humanos. Isso está presente em todo mundo e em tudo que a gente vê, né. Existe erotismo, em todos e em tudo. Nos alimentos, nas ações, nas expressões, no tom de voz, na vestimenta e por aí vai. O erotismo está na sutileza, nas entrelinhas, no visto que não foi mostrado, mas que foi intencionado. Então, como o David falou, o erotismo, ele não está na coisa explícita, ele está naquilo que está escondido, que talvez conote aí essa questão do proibido, né. Uhum. E aí, é isso. E aí? É um jogo, né, entre o proibido e o permitido, e é nesse jogo que o erotismo ele floresce. Interessante demais. Erotismo vem de Eros, é o deus grego do amor, da paixão e do desejo. Na mitologia romana, ele é conhecido como o Cupido. E ele é sempre, né, retratado como um jovem alado com arcos e flechas, que as flechas despertam o amor naqueles que são atingidos por ele. É uma figura central na mitologia grega, envolvendo desafios que o amor pode trazer. E há, inclusive, o conto de Eros e Psique. Recomendo bastante. Sim, sim. Inclusive, falando nisso, né, David e eu, nós participamos, há um tempo atrás, de uma experiência dentro do contexto do psicodrama, onde o tema era justamente esse, Eros e Psique, explorar esse olhar de Eros e esse olhar de Psique, né, era através do conto que era feito. E assim, foi uma experiência interessante para a gente observar justamente os tabus em volta desse tema, né. Teve uma dinâmica em que a gente era convidado a olhar os nossos colegas, a gente escolhia um personagem para ser Eros ou ser Psique, e a gente olhar os nossos colegas com esse olhar de ambos, né, de um e de outro, e escolher pares que a gente se sentiria mais à vontade ou menos à vontade. E teve um momento que eu recordo que, estava todo mundo expressamente desconfortável, justamente porque estava falando dessa conotação, dessa questão mais erótica, e muitas pessoas ali não se conheciam, estavam se vendo pela primeira vez. Foi muito interessante.
Falando sobre o conto de Eros e Psique, a gente pode falar sobre as mídias eróticas, né? Podemos citar contos, podemos citar livros, como é o exemplo de 50 Tons de Cinza, podemos citar animes, especialmente o contexto do hentai, né? Um subgênero do anime. Podemos colocar novelas em que marcos das novelas foram colocadas como marcos também na sociedade, como, por exemplo, o primeiro beijo gay, a primeira cena de sexo mais explícita. E nós temos também a questão da pornografia. Trazendo um pouquinho sobre a história da pornografia, a partir da invenção da fotografia e do cinema, ela dá registro ao sexo, em outros sentidos. Então, são produzidos filmes para solteiros, no caso, homens, né? E esses filmes pornôs já foram exibidos no cinema. Interessante colocar isso, mas hoje em dia eles não são mais exibidos nesses cinemas. Hoje em dia existem cinemas específicos para isso. E por meio das revistas Playboy e afins, essas imagens invadem as casas das pessoas em seus cotidianos, na gaveta do pai, embaixo da cama dos meninos. E com a internet, isso vem a ser mais disseminado, como é o exemplo de Xvideos, RedTube, Suicide Girls. Falando sobre esses sites, eles passam a migrar também para as redes sociais. Aí eles aparecem em Instagram, em outras redes. E um parênteses para falar sobre esse Suicide Girls, esse site específico, que ele não está mais no Instagram, mas não devido ao seu conteúdo sexual, já que a rede social acaba permitindo a erotização nesse sentido, mas essa empresa, essa marca, saiu devido ao nome Suicide, que se remete a suicídio. Então, essa marca sai por conta desse outro sentido que não é o seu sentido original, e não por conta da erotização, né, ela persiste aí, né, no caso resiste na rede social, e outras marcas migraram, né, para até a própria pra rede social, até a própria Playboy, e aí nós temos a pornografia na palma das mãos. A pornografia na música, na cultura, em fotos. Não lembro se vocês se lembram que há alguns anos, houve um boom de nudes que se vazaram, né, enfim. E hoje, as pessoas privadas, ou seja, as pessoas tidas comuns, né, elas podem vender a sua própria imagem por meio do OnlyFans. Ou seja, a gente já percebe aí uma mudança de cultura nesse sentido, né, aquilo que era proibido passou a ser objeto de troca, uma mercadoria. Inclusive com muitas problemáticas em torno disso, né, você falando aí sobre a questão das redes sociais, né, que é permitido esse conteúdo explícito de pornografia, mas não é permitido a marca por conta do nome suicídio, né, de estar relacionada a essa questão de talvez um incentivo a tirar a própria morte. Mas será que o grau de problemática não está tanto no nome, quanto a questão da permissão desses conteúdos eróticos indiscriminadamente, assim, para qualquer público, para qualquer faixa etária de idade, que qualquer um pode acessar, né. A pornografia, eu vejo que ela tem um lado que ela pode ser interessante de ser utilizada, né, até porque ela fala muito de como é a cultura de determinado povo, de determinado período também, né, daquele povo, mas também, ela é um risco à própria relação do ser humano com outros seres humanos. É, E eu diga, diga. não, eu ia dizer que inclusive é o risco ao próprio desejo humano, né, porque como eu citei lá no início, a relação do desejo com o que é proibido, com o que está oculto, né, que tem tudo a ver com erotismo, a pornografia e essa exposição, exacerbada que existe hoje em dia, ela retira o mistério, ela retira o que está oculto e deixa tudo muito explícito. E isso pode prejudicar o desejo em relação ao sexo. Não à toa, a gente vive numa geração de jovens que tem estudos que mostram isso, que é a geração que menos faz sexo, a geração que menos se preocupa com sexo. E não só isso, também tira a questão, assim, porque a pornografia, né, ela em si é o ato sexual nu e cru, sem nuances, né, é Uhum. uma coisa muito explícita. O ato sexual ali acontecendo, puramente. Eh, o erotismo, ele não tá preocupado exatamente com essa coisa nua e crua, ele tá preocupado o que tá, o que tá meio que por trás do desejo, né, tipo, é um processo, o erotismo é um processo, e o erotismo faz parte, inclusive, do processo
da sexualidade dos seres humanos, né, de como a gente vai explorar a nossa sexualidade. Então, explorar o erotismo também é explorar a sexualidade. E quando existe aí uma orientação para os adolescentes e pessoas adultas consumirem indiscriminadamente a pornografia, isso acaba condicionando até mesmo o próprio desejo, o próprio ato sexual. Vai condicionar isso a uma coisa que eu só vou fazer sexo, eu só vou sentir prazer desse jeito, exclusivamente desse jeito, né, sempre condicionando a Uhum, esse tipo de estímulo visual nu e cru. uhum. A pornografia vem como uma pedagogia do sexo, né? Vídeos que mostram como é, como se faz, como acontece. As pessoas, sei lá, fiquei curiosa para saber como é o sexo entre dois homens, supondo, né? E vai lá, coloca, tem facilmente na palma da mão. E esse tipo de mídia, ele tem relatos de que ele pode até gerar uma adicção. Existe o vício em pornografia, já que está muito ligado a tanto ao próprio uso excessivo de mídias, que colocam os padrões à massa, mesmo não sendo reconhecido pelo DSM, é uma prática que traz a questão das cargas, né, no cérebro, daquilo que provoca, daquilo que você faz para ganhar um resultado, um prazer ali no seu corpo. Às vezes a pessoa usa a pornografia como forma de lidar com o tédio. E, ao mesmo tempo, essa pornografia, ela é um resultado de padrões de beleza, de não aceitação do real, e também ela move um mercado de brinquedos, cirurgias, serviços. Até mesmo os streams, né, então, das próprias redes sociais, assim, Então, nesse sentido. e assim como todos os outros vícios, a pornografia é uma fuga, né? De não querer encarar a realidade. Ou uma compensação, né. Ou uma compensação, sim. Às vezes, isso prejudica, né, quando existe realmente essa questão da adicção, como o Gabi estava falando, isso vai prejudicar as relações reais que a pessoa tem, se tem namorada, se tá ficando com alguém, tem um envolvimento sexual ali. Muitas vezes existe a questão, da ai meu Deus, esqueci o nome. Gente, tem um calma aí, viu, espera aí, minha cabeça é cheia de coisa. Ejaculação precoce, né, tanto a questão da ejaculação precoce, quanto a dificuldade justamente de ter uma ereção, porque o estímulo, ele é diferente do que ele tá acostumado a ver ali no vídeo, né. Existe nessa questão da pornografia, existe uma coisa muito forte de performar. Então é sempre uma coisa muito bonita, no sentido de, muito certinho, acontece exatamente desse jeito com todo mundo, né. E Gabi trazendo esse negócio da pornografia ser um tanto pedagógica também, de fato, né, de modo geral, as pessoas vão buscar entender como é que faz ou não faz, o que é permitido, o que não é, se é possível, se não é, dentro dessas mídias aí. Só que por muito tempo essa pornografia, ela não tinha preocupação de fato de ser pedagógica de maneira consciente e responsável, né. Hoje em Ainda dia hoje em dia eu vejo que tem alguns produtores, algumas produtoras que se preocupam com isso. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, da produtora e atriz, a Adriane Hot. Ela trabalha de fato com a educação sexual, tanto na mídia de Instagram quanto nos sites mais privativos, né, onde ela faz o dinheiro dela, e ela tanto produz vídeos como ela também participa. E ela sempre tem uma preocupação de trazer uma orientação em relação à questão de saúde, em relação à questão de aquilo que é feito ali no set de gravação, teve uma preparação para as pessoas ficarem, excitadas, né. Tem toda uma questão de que existe uma preparação para essa performance. Nem sempre as pessoas estão com vontade de fazer sexo, então elas precisam de preparação. Então eu vejo um movimento hoje em dia, ir por esse caminho pedagógico, né. E aí sim, é interessante, porque isso vai trazer uma preocupação maior em relação a quem vai consumir isso, que tipo de produto as pessoas que vão consumir estão recebendo. verdade, é verdade. E quem vai consumir esse produto, né? Acho interessante se lembrar que a pornografia ela não traz o sexo real, a gente não vê uma pessoa broxando no pornô, a gente não vê esse tipo de nuance, né? No caso que você está trazendo é uma educação sexual Mais pautada na mais, realidade, e isso. mais crua, né? Isso, com coisas mais realistas, né. E eu acho, para aprofundar um pouco mais essa questão do desejo no erotismo, acho interessante a gente falar um pouco sobre inconsciente Perfeito. também, né? Para Freud, a sexualidade
ela é moldada no inconsciente. E o erotismo, ele traz como um território onde os desejos que são recalcados encontram uma maneira de se expressar. E eu acho que é muito disso, né, tipo, tem coisas que você não vai ter, coragem, ou você não deve fazer, na verdade, na vida real, como, sei lá, de repente querer ser agredido por alguém ou querer agredir alguém, né. Mas no ato sexual isso pode se tornar uma realidade. O campo sexual se torna o campo do imaginário, né. Isso, A gente exatamente. vê que, por exemplo, fantasias de coelhinha, fantasias que infantilizam a mulher mesmo, sabe, Uhum. colocam aí desejos que a gente pode até relacionar com pedofilias. Mas no caso a gente por ser proibido, né, a Exato, pedofilia, existe essa fantasia da mulher infantilizada. exatamente. E aí o Lacan, ele vai além do Freud, e ele diz que o desejo, na verdade, que a que a ai meu Deus, o nosso tema. A Que o erotização. erotismo, na verdade, ele é o desejo do outro, né, e que o erotismo ele está intimamente ligado ao jogo simbólico da falta de completude. Ou seja, o Lacan, ele traz esse erotismo, né, como, uma coisa não tem como, ser uma coisa completamente individual, é uma coisa que a gente depende do outro para acontecer, Sim, o inclusive erotismo. mesmo da fantasia, né, a gente vai fantasiar com elementos que Exatamente, não está na nossa realidade, exatamente. que não está na concretude do nosso cotidiano, às vezes que não está até possível, né. O campo fantasioso é justamente para a gente realizar aquilo que não pode ser realizado. Então, além de ser algo que vem do nosso inconsciente, dos nossos desejos recalcados, também é algo que precisa de um outro. Sim, sim, verdade, né. E aí, Gabi mencionou essa questão que existe, da erotização do feminino infantil, né. Aí eu trago aqui uma pergunta para vocês. E como ficam as crianças nessa questão do erotismo? Eu acho que, da mesma forma como é o tema morte, né, elas são expostas de uma maneira sem cuidados. Acho que crianças estão expostas a músicas vulgares, muitas das vezes que até promovem algum tipo de violência, ou então músicas que não que promovem a deseducação sexual, e esse tipo de coisa que é normalizado, é trazido para a nossa cultura, e fica por isso mesmo, né. Eh, Antes a gente percebia muito essas músicas, elas não são novas, elas são presentes, né, desde algum tempo, mas elas eram muito escondidas ali nas entrelinhas, nas ambiguidades. Hoje a gente observa coisas até sentar numa Glock, eu acho isso, sabe, surreal que isso se Sim. torne moda, que isso se torne algo que venha em voga, porque Uhum. envolve instrumento de matar, ao mesmo tempo que envolve sexualidade e ao mesmo tempo que envolve atos ilícitos, né, já que está falando sobre contexto de armas, e é trazido para a nossa cultura de uma maneira sem nenhum crivo, sem nenhum filtro e todos têm acesso. Uhum. Sim, E acaba que deixa de ser erótico, né, porque o erótico é o que tá sutil, que tá subentendido, então, e isso aí acaba sendo uma coisa muito explícita. exatamente. Eu acho que antigamente existia um esforço maior para não ser tão explícito assim, né, ficava algo ali no duplo Dúbio. sentido. É. Só que eu acho que essa erotização envolvendo crianças, ela também já acontece desde muito tempo, porque Uhum. vocês lembram das crianças, por exemplo, vestidas com roupas curtas, né, dançando El Tchan no programa do Silvio Santos, lá no programa do Gugu antigamente, Não, a banheira do Gugu, minha gente, pelo amor de mas ali Deus. eram adultos, Sim, né. era um adulto, só que é um programa para ser visto em família num domingo à tarde, onde tá todo mundo em casa, inclusive as crianças, assim, e a Sim, TV aberta, né. sim. Uhum. E aí, tipo, tinha as crianças lá dançando El Tchan na boquinha da garrafa, com roupas que não eram próprias pra criança. Né, e aí a gente entra num assunto polêmico dessa semana, que foi o vídeo do Felca, né, um influenciador digital, onde ele expôs no canal dele do YouTube, ele fez um vídeo parecendo um documentário, e nesse vídeo ele vai falar sobre a adultização de crianças, né, que é como essas crianças estão sendo expostas na internet pelos seus responsáveis. Não só expostas, como elas também estão sendo usadas para Uhum. poder ter aí um rendimento familiar, né.
Sim. Foi um documentário, um vídeo que ele fez no formato de documentário, onde ele passou um tempo aí estudando, seguindo contas para poder analisar e seguindo esse movimento aí dessas pessoas completamente irresponsáveis, né. E, gente, eu comecei a assistir e são coisas, assim, bem chocantes, sabe. É pesado ver. O que eu fiquei muito perplexo em relação a isso, não querendo fugir do tema da gente de hoje, né, mas o que eu até comentei com a Mayara quando a gente estava assistindo é que, tipo, a gente tem sei lá quantos políticos no nosso país e temos a Polícia Federal e todas as outras polícias, mas nem parece que ninguém olhou para isso, sabe. Um cidadão comum, um influenciador digital, foi lá e expôs tudo isso de ruim que vem acontecendo nesse meio das redes sociais. Ele fez o que os nossos políticos que deveriam estar fazendo, basicamente. Sim, sim, né. Não só os políticos, mas assim, a sociedade no geral, porque, são pais, são pessoas adultas, tanto, promovendo esses conteúdos nas redes sociais, como consumindo, que não se dão conta de que isso é um prejuízo gigantesco para a vida dessas crianças. As crianças, elas têm essa questão da sexualidade, porque faz parte do desenvolvimento humano, está presente em todas as etapas da nossa vida, só que em cada etapa é de um jeito diferente. E para a criança isso não está no contexto ainda de ser em contato exatamente com o sexo. Isso está no contexto dela conhecer o corpinho dela, isso está no contexto dela entender que existe outras pessoas, que existem outros corpos diferentes do dela. Então não é ainda uma coisa, no contexto, assim, do erotismo, né, é no contexto em que ela está conhecendo que existe um corpo, e que esse corpo tem partes, e que esse corpo essas partes têm funções, enfim, né. E aí quando vem, pessoas e tanto instrumentaliza essa criança, quanto reforça comportamentos que não têm a ver com essa fase da infância, né, essa fase da vida dela, ela acaba associando que são coisas boas. Então, na verdade, quando a gente encontra crianças que estão adultizadas, né, que elas se comportam como adultos, seja no campo sexual, seja em outros campos, não é o problema não é a criança, o problema é o quem foi que fez isso com a criança. Então, além de todo esse contexto, um dos maiores problemas é que existe a erotização das crianças, né, através dessas mídias, e em culpa dos responsáveis dessas crianças, né, e essa erotização acaba atraindo pedófilos. Exatamente. Agora, para você ver, né, educação sexual é Ninguém um quer. ninguém quer. Agora, a sexualização de crianças, por servirem aos adultos, acaba servindo, né? A gente percebe aí as crianças como serem submissos, Pronto. como vulneráveis. E aí, a partir dessa vulnerabilidade, elas são usadas como moedas de troca. O que foi que esses paladinos da moral fizeram para combater esse tipo de crime em relação às crianças? Nada. Nada. E se fala assim, se a gente fala sobre a educação sexual ser uma questão escolar, "Ah, mas é porque isso vai incentivar a criança a fazer sexo fora do tempo". Minha gente, pelo amor de Deus, a educação sexual realmente ela vai contra isso, ela vai justamente para explicar o que pode, o que não pode, né, para tirar dúvidas. Muitas vezes as crianças, os adolescentes fazem as coisas de maneira inapropriada, porque não sabem como fazer da maneira apropriada. A gente não pode generalizar, é claro, né, mas eu acredito que uma boa parte dessas pessoas que são contra a educação sexual, é porque elas querem continuar tendo o direito, entre muitas aspas, de continuar abusando as crianças. É, né, e para você ver, se houvesse essa cultura de educação sexual desde a juventude, essa criança perceberia que esse tipo de atitude cometida Isso. contra ela seria errado, dizer assim: "Olha, eu não posso, vou falar para alguém de confiança na escola", né. Já haveria um movimento contrário, ainda que não seja correto responsabilizar as crianças, porque na verdade é os adultos que devem proteger as crianças, mas haveria uma denúncia própria do público que é vítima. Uhum. Exatamente, né, ela pelo menos, ia ter consciência, né, ela ia ter pelo menos uma ideia de que aquilo não é legal, que Uhum. alguma coisa não tá legal ali, e ela ia ter onde recorrer auxílio, ajuda, né, pra essa questão ou parar ou ter outro resultado aí. Uhum. E é isso gente, é aquela coisa, né, o erotismo pode estar em tudo, mas não podemos erotizar tudo à nossa volta. Crianças não podem ser erotizada, isso não faz parte dessa fase de desenvolvimento. Exatamente. Crianças, animais e Também. outras parafilias, né. E a gente falou aqui sobre
erotismo, falou sobre pornografia. E a diferença entre esses dois? Eu vejo que é uma linha tênue no sentido de que, por exemplo, você vai mandar um nude para uma pessoa que você tem uma relação, é diferente de você, ir procurar um pornô porque está no tédio. Então, eu já Eu não vejo vejo como uma linha tênue, amiga, eu já vejo como coisas, assim, bem opostas mesmo. é, sim, sim, Porque o sim. erotismo ele tá preocupado em provocar, em causar uma sensação em você. O pornô não, ele é direto, É. sabe. Ele é explícito, ele não quer lhe provocar nada. Não, E tá não, ali de certa acontecendo. forma ele quer, né, só que é por Mas um sim, viés diferente. mas entenda, ele não quer criar um mistério, é isso que eu tô falando Não, com não existe provocação, entendeu. mistério, né, não existe mistério na Então, quando pornografia. eu tô trazendo provocação, eu tô falando nesse Sim. sentido. Eu acho que a intenção nesse sentido, né, seria a mesma, né, seria provocar aí, a excitação, Uhum. só que são caminhos diferentes. E qual o caminho mais interessante? Tem seus tem seu lado positivo, né. Porém, o erotismo ele é mais amplo. Por quê? Porque você pode atribuir aí no processo vários elementos, né, tipo, a pornografia ela tá simplesmente focada no nas genitálias, por exemplo. O erotismo, o conteúdo que vem mais para o contexto erótico, ele vai estar preocupado com outras nuances, com outros elementos também, né. E eu vejo a pornografia como sendo inimiga do desejo. Por que que existem, às vezes, muitos homens que eles têm, como é que fala o nomezinho, quando não consegue ficar ereto? Disfunção erétil. Disfunção erétil, porque eles estão tão acostumados com o explícito, que quando Uhum. aquilo ali vai acontecer na vida real, o desejo dele tá morto já. Sim, sim. Mas eu não acho que seja a pornografia por si só uma inimiga do desejo e de uma vida sexual saudável. É que a pornografia, como ela foi construída até então, ela foi construída só pensando em quem estava por trás disso, né. Também. Quem eram os empresários, aconteceram inúmeros casos de exploração sexual para promover a pornografia, Uhum. né, e não podemos negar isso aí. Voltando, por exemplo, na história do Eros e da Psique, na historinha deles, quando é que o romance deles morre? Quando a Psique, ela decide acender uma vela para ver o rosto do Eros, que estava ali tentando se esconder no escuro o tempo todo, porque ele queria que ela amasse ele por quem ele é, né, não porque ela estava vendo ele, e ele era bonitão e tal. Ou seja, aquele mistério ali que havia entre eles provocava o desejo. A partir do momento que a Psique vê o rosto do Eros, o desejo ele morre. Pelo contrário, né, ela não estava Pra vendo ele. quem ele era, então e na cabeça, assim, né, tipo, cria-se uma especulação de quem é esse outro que eu estou envolvida. Então, mas é essa especulação que gera o Então, mas desejo. ela não estava vendo quem ele era, ela estava vendo a criação que ela estava criando dele. Por exemplo, numa Ou que relação, a personificação dela, tipo, o numa desejo, numa a relação de um fantasia dela. numa relação de um casal, por que que depois de muitos anos esse desejo que existia no início da relação, ele esfria? Porque se torna algo comum. Sim, no dia a dia, banalizado. Exatamente, porque não existe mais mistério, não existe mais provocação. Sim, mas aí parte das pessoas também alimentarem essa Claro, provocação, esse claro, desejo. mas se elas ficarem todos os anos fazendo sempre a mesma coisa, esse desejo ele morre. Uhum. Sim, sim, sim. Ao mesmo tempo que nem todo sexo vai ser performático, né. Aham. Naquele sentido a gente volta aqui para a questão da pedagogia do sexo. Sexo normal, sexo entre 2 pessoas comuns, Ou mais. mas o sexo comum, ele envolve, às vezes, o sexo que não tem aquela coisa da performance, envolve cheiros, envolve várias coisas que, às vezes, o que a gente traz como erótico não envolve o real. Exatamente, O que a né. gente aprende como erótico, né. Isso que a gente aprende, né. Até porque, né, o que vai ser construído aí nessa questão da pornografia é tudo criado, é feito em cenários criados, é feito em um contexto que tudo foi bem arrumadinho, que todo mundo tá maquiado, que inclusive muitos atores e atrizes tomam alguma coisa, né, ou uma bebida, ou um remédio, alguma coisa assim, para poder se manterem excitados e tudo mais. Então tem toda uma preparação técnica, né, vamos colocar assim, entre aspas, uma preparação técnica para que essa performance aconteça. Na vida na vida real, essa preparação ela não acontece desse jeito, não é assim. É.
E falando sobre mídias eróticas, Mai, conte um pouquinho do conto. Ai, meu Deus. Eu ganhei um livro maravilhoso da minha amiga Gabi, que é um conto erótico. Eu não terminei ainda, né, eu acho que eu tô mais ou menos na metade, mas ele é extremamente erótico. Por que ele é assim, né, nesse nível tão grande de Vamos erotismo? contextualizar. Era um amigo secreto e Mai colocou algumas sugestões de presentes e eu resolvi dar todas elas. Entre elas envolvia um livro de contos eróticos. E aí eu pesquisei, gente, pesquisei, né? Detalhe que ao mesmo tempo que pornografia, né, aquela coisa que você encontra em todo canto, sites e sites e sites, contos eróticos não, eu tive que ir em fóruns específicos da coisa, porque primeiro de tudo, né, leitura já não é um hábito tão difundido mais, né, aquela coisa toda, e ainda mais a leitura erótica. Então eu precisei procurar indicações, ver as sinopses e pensar o que é que pode agradar a amiga Mai. E aí ela vai trazer E esse olha só, a pesquisa dela acertou em cheio, viu. Nossa, o livro é muito bom. E por que que ele é tão erótico assim? Justamente porque ele vai estimulando a sutileza, o acontece, não acontece, o pode ser, mas ainda não é, o foi, mas ainda tem mais, espere, na no próximo capítulo, na próxima página, no próximo momento vai acontecer de fato. Então ele vai segurando sua atenção nessa coisa do claro, escuro no sentido de, vai acontecer, mas ainda não foi, né. Então, o erótico é dentro desse campo aí, é dessa sutileza que, tá nas entrelinhas, né, e é um livro maravilhoso. Com certeza no final ela vai dizer o nome como indicação, tá, não vou nem falar aqui agora. algo mais a acrescentar, amigos? Eu gostaria de trazer também o erotismo como uma forma de linguagem, né, muitas vezes o erotismo, ele é utilizado para comunicar algo a alguém. Por exemplo, quando você está numa balada que a outra pessoa olha diretamente para você por, sei lá, por alguns segundos, né, e não para de olhar. Ou então quando você manda um beijo para alguém, quando você dá uma piscada de olho, né, enfim. E são toques e símbolos que eles são, criados para comunicar intimidade, para comunicar desejo. Sim, sim, sim. Hum, Eu acho que nisso aí também a gente poderia falar um pouquinho sobre a erotização dos corpos, né. Tem corpos que são extremamente erotizados e tem corpos que, pelo contrário, são excluídos desse campo de erotização. mas olha, isso aí vem desde as origens do erotismo, onde, por exemplo, na Grécia Antiga eram feitas estátuas, né, eram feitos desenhos de corpos idealizados, não corpos reais. Exatamente. E aí hoje em dia isso é perpetuado, mas eu acho que tem uma marca, assim, que a gente poderia inclusive fazer um recorte aqui, seria a erotização do corpo feminino, no sentido de que, eh a mulher negra, por exemplo, ela não é, visualizada para ser uma mulher que os homens, de modo geral, vão ter como namorada, como esposa, mas ela sempre foi muito sexualizada, ela sempre foi muito erotizada. A gente vai ver em filmes, novelas e até em livros, né, o quanto que a mulher negra ela foi desejada, e historicamente também, né, eh porque isso, Abusada. abusada também, né, porque tinha-se em mente que essa mulher ela tinha uma libido um pouco mais acima do que as mulheres brancas, porque essa mulher tinha um corpo mais desejante do que as mulheres brancas, e boca carnuda, enfim. E também a própria questão da submissão, né, que existia contra a população negra. Eu acho que é muito bom citar que a pessoa mais sedutora, a mulher mais sedutora que já passou aqui pelo planeta era negra, né, que é a Cleópatra. Sim, mas aí a gente vai para um outro ponto, Aí porque é ela sua tinha um opinião. não. Assim, falando de um ponto de vista histórico, né. Mas a gente vai para um outro ponto que é uma mulher que tinha poder, né, dentro daquele contexto, daquela época, daquela sociedade. Eu tô falando aqui de modo geral, né. Mas assim, ela era extremamente erotizada, a Cleópatra. Então a gente já vê aí a questão do erotismo como linguagem, o erotismo como uma linguagem de poder. A gente Exatamente. percebe Também. De isso em manipulação. relações de trabalho, a gente Aham. percebe isso com
patrões, empregados, quer dizer, a patroa que vai de saltão, né, isso tem uma erotização envolvida. Não, gente, ó, deixa eu abrir aqui um pouco também um parênteses. O quanto também o corpo da mulher é erotizado em contextos que não faz sentido nenhum. Por exemplo, uma mulher que é extremamente profissional, mas se ela chega no trabalho mostrando alguma parte do seu corpo que geralmente ela não vai, sei lá, ela tá acostumada a ir com a roupa bem fechada, mas em um dia ela vai com a roupa que tem um certo decote ou que mostra alguma parte da perna, ela é extremamente erotizada pelas pessoas que trabalham com ela. Inclusive, correndo o risco de desqualificarem seu trabalho, sua competência profissional, porque ela está mostrando parte do corpo dela, como se mostrar parte do corpo dela, fizesse com que ela tivesse menos competência. Partes e partes também, A né. mulher, ela é usada, pra erotizar, né, o tempo inteiro, desde muito tempo. Por exemplo, as propagandas de cerveja, que sempre usavam a mulher, né, pra chamar a atenção dos homens, pra comprar cerveja. Sim, sempre tem uma mulher gostosona lá na propaganda, né. Eu posso citar ainda as Poniquetes no programa do Pânico, as dançarinas do Faustão. Verdade. Agora vocês comentaram sobre essa questão dos grupos, né, há pouco, acho interessante a gente pensar na questão do nanismo, que é um grupo que em sociedade ele é sempre muito desqualificado, vítima do ridículo, mas existe um campo de erotização das pessoas anãs, né, inclusive na Espanha houve um vexame envolvendo um desses jogadores, que eu agora me esqueci o nome, mas passou no jornal por esses dias, que ele havia contratado pessoas anãs para fazer, um show particular, né, um show erótico particular, e deu um grande problema lá, porque lá na Espanha haveria uma lei que proibia espetáculos, o equivalente a um espetáculo circense, né. Expondo o anão ao ridículo, nesse caso, fazendo um abuso da sua característica, do seu nanismo, por conta dessa erotização do corpo com deficiência. Uhum. E tendo essa dualidade, em sociedade ele é desqualificado, mas quando é para servir A a luta. alguém, Isso, ele serve. ele serve. Eu vi um vídeo, inclusive, um dia desse, de um cantor, que eu não vou citar o nome, que pega uma anã e coloca em cima de um banquinho lá em cima do palco, e ele oferece R$ 1.000 para quem subir em cima do palco e dar um beijo na anã. Ah, eu vi isso daí também. E o que é que vocês acham dessa polêmica? Assim, muitos poderiam dizer: "Ah, ela tá ali porque ela quer", né. Mas, tipo, talvez ela esteja ali porque ela queira, de fato, ok. Mas essa anã, ela tá sendo utilizada ali de maneira ridicularizada, né, porque alguém precisa, eh, chega lá e dá um beijo nela e vai ganhar R$ 1.000 por isso, sabe. Se fo Será que se fosse uma mulher com um tamanho normal, as pessoas iam querer esse dinheiro pra ir lá beijar ela? Não, Eu acho que sim, né. não. Tipo, o que eu quero dizer é que só foram beijar ela por causa do dinheiro, entendeu? É no sentido que foram beijar ela porque é um Isso, desafio beijar ela, então isso, pra poder conseguir, esse desafio, como benefício de fazer esse desafio, a pessoa recebe dinheiro. isso. Não iriam colocar, por exemplo, uma mulher branca, loura, de olhos claros, né, Então pra poder ser esse desafio. então ela estava ali sendo ridicularizada. Uhum. E para você ver, né, quer queira ou não, ela mesma se expôs a esse O ridículo, ridículo. talvez porque ela também precisava desse dinheiro, Sim, ela não tinha consciência de que era o ridículo, que estava ali, né, na festa, poderia estar envolvendo bebida alcoólica, aquela coisa toda. Ou por uma aprovação social, né. É, também. eu também sou beijável, né, Uhum. algo nesse sentido. Sim, eu também sou desejada, eu também, tenho um corpo que pode ser erotizado, né, mesmo que seja sob essa condição. Sim. E é engraçado também que eu lembrei agora de um amigo que isso vai ser um tema para um outro episódio, que ele falava pra mim que ele tinha fetiche em anãs. Uhum. Fiquem Que ligados, viu, mas em breve tem aí um podcast aí, um episódio com alguma coisa nesse sentido. E aí, mais uma vez, existe uma objetificação, não sei se seria essa a palavra direito, mas tipo, os fetiches eles estão relacionados aí também aos tipos de corpo da mulher, né. Por exemplo, tem gente que tem fetiches em mulheres muito magras, tem gente que tem fetiches em mulheres que são muito gordas, ou que Porém é são um muito Isso, altas. porém é um público que, de modo geral, ele tá fora desse contexto de ser um corpo erótico visto socialmente, né. Uhum. Corpo erótico, para a sociedade no geral, é aquele corpo
que tem-se como entre muitas aspas aqui, tá? O corpo padrão, Mas é porque o idealizado. fetiche é uma coisa um pouquinho mais complexa, né, que a gente É. vai discutir no outro episódio. Isso, aí já é uma outra questão. Mas pensando na questão do corpo dito como erótico mesmo, esses corpos estão à margem, né, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, os extremos, né, tanto um quanto o outro, uma pessoa que é baixa demais, uma pessoa que é alta demais, enfim, né, uma pessoa preta, enfim, são corpos que estão à margem, que eles entram no campo de fetiche, mas é aquele fetiche, esse é o esquisito, sabe? Então seria o fetiche uma salvação para essas pessoas no mundo que é tão idealizado? Não sei se isso chega a ser uma salvação, porque elas são objetificadas, né, mas nem Salvação entre muitas aspas. É, Não, verdade. inclusive não pense nem nessa questão de salvação, é mais a gente pensar por que existe essa classificação tão severa de tem um corpo que ele é dito gostoso e erotizado, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim também, porque muitas vezes a mulher não quer nem estar nesse lugar, e ela é Então. erotizada o tempo todo por ela ser do jeito que é, e às vezes não leva nem em consideração competências de inteligência, competência do fazer, competência, né, assim, coisas que tá muito além desse corpo que é erotizado. Ela é reduzida a isso. Isso, E exatamente. isso muda de cultura para cultura, de época para época. Já teve época, por exemplo, que o corpo ideal da mulher era a mulher que era mais cheinha, né? Aí depois passou a ser a mulher que era muito magra. Aí hoje em dia, por exemplo, a mulher que tem colchão, que tem bundão, que tem bocão, e assim por diante. Sempre vai se modificando o que seria o corpo ideal. E sempre dando um aspecto cruel para a vida das mulheres, né. É difícil, hein, pra você se adaptar a cada exigência. E não só se adaptar, né, porque também fica a pergunta, a gente precisa mesmo se adaptar, né, É, pra ter um corpo erótico, o meu corpo tem que ser do jeito que dizem que tem que ser? Então, e as mulheres são tão alvos disso que a gente, falando sobre isso, nem lembra, por exemplo, dos homens. Sim. é E que verdade. também tem isso, né. Tem também o lado dos homens, mas pra Sim. você ver, né, isso move o mercado, move serviços, move cirurgia, move procedimentos estéticos. Exato. E quem é que quer ficar de fora? Quem é que quer ser feio? Né, eu me faço essa pergunta. Ao Hum, mesmo tempo que existe o preconceito contra o feio. uhum. Você, por exemplo, há profissionais que são desqualificados por não serem agradáveis aos olhos. Mas Verdade. eu acho que isso também é um reflexo de uma sociedade que não tem dificuldade de refletir sobre as coisas, sabe? São, às vezes, pessoas que elas não refletem o que é ser bonito, o que é ser feio, o que é ideal, o que não é ideal. São pessoas que simplesmente querem repetir e se encaixar de alguma forma dentro da sociedade, Mas também dentro como desse ideal da refletir, se desde sociedade. criança a gente não espera aí, gente, até embolou minha fala. Como refletir se desde criança somos condicionados a só reproduzir, né, não tem, de modo geral, não tem um estímulo a gente repensar esses estereótipos, esses lugares, essa erotização, né, de coisas, de ser, de jeitos. Por isso que a filosofia é uma matéria tão importante dentro das escolas, por exemplo, né. Minha mãe, que é filósofa de formação, fala: "Os mangado também veve". E É eu isso. acho que é isso, gente. Vocês têm mais algo a acrescentar? Eu acho que agora é hora das nossas indicações, certo? Sim, 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 sim. Vamos lá? Como indicação, eu vou deixar o livro Eros e Psique, do Eric Newman, que não há muito o que eu falar aqui sobre esse livro, porque já falamos muito no episódio. Perfeito. Eu vou deixar a indicação da série da Netflix Hot Girls Wanted. Ela fala sobre o tratamento com atrizes pornô que são submetidas a um trabalho muitas vezes abusivo e degradante. Ok, gente, eu vou deixar aqui a indicação da música de Alceu Valença, Morena Tropicana. Essa música ela traz aí muitos toques eróticos, né? E é bem nessa pegada erótica mesmo, porque deixa ali subentendido nas entrelinhas do que ele tá falando. E também as músicas da Rita Lee, eu amo a Rita Lee, ela canta maravilhosamente bem, uma deusa. E as músicas dela geralmente têm uma conotação erótica também, né. E outra coisa, tem um seriado que se chama Outlander,
ele não é sobre coisas, não é sobre o aspecto erótico, mas existe muita erotização no seriado em si, né, ele fala sobre um romance, sobre uma questão de época, também trata aí sobre questões de guerra, mas, esse romance ele é permeado o tempo todo por cenas eróticas, por coisas muito de daí, assim, deixar o corpo bem aquecido, de forma excitante. Inclusive, nesse seriado em específico, existe muita erotização do corpo masculino. Sim, 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 podem assistir mulheres, vocês vão ficar, Então eu vou boca recomendar aberta. um vinho pra você abrir quando for assistir essa série que os amigos estão indicando. Beleza então, pessoal, podemos encerrar? Só para finalizar, se quiserem me seguir no Instagram, é o @pcdavidbispo. O meu é Psi Maiara Santana. E @gabipenova.psi. Até a próxima! Tchau, tchau.